Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus, estamos juntos nesta belíssima manhã de quarta-feira, hoje 24 de outubro. Hoje comemora-se o Dia das Nações Unidas, ou da ONU. Sabemos que a ONU tem realmente trabalhado para que a paz possa reinar em todo o mundo, em todas as nações. Mas nem mesmo a ONU, que é protagonista da paz, tem conseguido isso, principalmente nos países onde há conflitos, como nós temos no Oriente Médio, nós temos também aqui na Venezuela, enfim. A ONU tem um papel preponderante, importantíssimo de manter a paz. Mas sabe quem é o que pode realmente promover a paz mundial? Jesus, que ao nascer, os anjos proclamaram: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. E quando Jesus aqui esteve, ele disse: deixe-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, disse Jesus. Credes em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Jesus, o príncipe da paz, é o único que pode realmente trazer paz e garantir a paz mundial. Ele é o príncipe da paz. Isaías profetizou: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o poder está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Agora, sabe por que não há paz na família, não há paz nas nações, não há paz no lar, não há paz no trânsito? Porque os homens continuam rejeitando o príncipe da paz. Desejamos agora deixá-los com o Dr. Genário Braga Filho, trazendo mais uma reflexão pela ocasião desta mensagem que foi transmitida durante a 19ª Conferência Missionária. Que você receba esta palavra como forma de saber como é que está sendo realizada a obra missionária em países onde não há liberdade de expressão religiosa, nos países que estão lá compreendidos na chamada Janela 1040. Onde não há liberdade de expressão religiosa, onde não há liberdade de se proclamar o Evangelho como nós aqui agora desfrutamos. Fiquemos, portanto, com esta mensagem. Às vezes fazemos até assim: ah, mas eu não tenho condições de ir, eu vou ajudar financeiramente. E às vezes só isso. Deus está nos desafiando a muito mais, meus irmãos. Deus quer que você ore, Deus quer que você abra o seu bolso, mas Deus quer também que você haja. E não coloque a sua idade, ou a sua enfermidade, ou o seu problema, como desculpa para não fazer a obra do Senhor. Porque Deus vai cobrar isso de cada um de nós. Deus conhece o nosso coração, Ele sabe o que nós podemos e o que não podemos fazer. Mas Deus nos desafia a fazer cada vez mais. E você diz assim: ah, mas nós temos muitos ministérios. Como é que eu vou sustentar os irmãos lá? Como é que eu vou ajudar os irmãos lá? Mas tem esse outro ministério aqui. Ah, não, mas tem um templo aqui para construir, tem um prédio aqui para levantar. Não dá para sustentar todo mundo. Olha, queridos, Deus multiplicou pães e peixes. Quem crê aqui que Deus pode multiplicar aquilo que tu ganhas, aquilo que tu recebes? Olha, o nosso Deus é um Deus de milagres. Quando você pensa que vai faltar, Deus vai multiplicando. A obra missionária é uma obra tremenda. Quando Deus levanta uma igreja para fazer a obra dele, e quando você se dispõe realmente a fazer a obra de Deus, convertendo o seu bolso, o seu coração, o seu joelho, você vai ver o desafio a cada um de vocês, a vocês verem o milagre de Deus acontecendo na vida de vocês. Vocês vão ver o milagre de Deus sendo multiplicado aqui nesta casa. E vocês vão ver que vai dar para fazer estas obras
e ainda outras mais que Deus vai colocar no coração de cada um de vocês. Mas tem que ter um coração disposto a fazer. Pedro começa aqui a uma pregação, e Deus prega ali talvez por 20, 30 minutos, e prega o evangelho do Senhor Jesus, e 3.000 pessoas ali entregam suas vidas a Cristo. Discurso belíssimo, você pode ver e ler aqui. Depois dessa pregação, a Bíblia diz que, veja no versículo 27, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus o chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Depois daquela pregação de Pedro, 3.000 pessoas ali entregaram suas vidas a Cristo. Veja o verso 41. E perseveravam na sã doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam os produtos entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiram pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia aos que lhe iam sendo salvos. Queridos, ali eles começaram, aqueles que ali se convertiam, mudavam de vida. Eu chamo a atenção de vocês aqui para o que Deus começou a fazer com aquele povo que ali vivia. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Eles perseveravam na sã doutrina. Eles participavam da comunhão do pão, nas orações. A Bíblia diz no versículo 4: em cada um havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Olha, não há conversão sem mudança de vida. Não há como você ver um convertido e ele não se transformar. Não houve conversão. Porque quando Deus começa a habitar na vida de alguém, a primeira coisa que acontece é uma mudança de vida. Alguns, essa mudança ela é progressiva. Em outros ela é radical, ela é automática, ela é espontânea, imediata. Mas tem que haver um sinal de mudança, tem que ser visível. Não tem esse que se converta, que não se transforme. E ali naqueles que ficavam, havia uma mudança no agir. As pessoas começaram a repartir o que tinham, a enxergar o necessitado, ver com outros olhos. Irmãos, vocês têm aqui irmãos em Cristo que estão fazendo um trabalho há 7 anos no sertão, irmãos que estão lá sozinhos, sem ajuda muitas vezes, às vezes, eu não digo passando uma necessidade totalmente, mas às vezes comendo pouco, ou comendo o que tem,
Às vezes é pouco e às vezes você em casa com tanta fartura. E você vê homens e mulheres de Deus que estão ali se dispondo a fazer a obra do Senhor, mas que vivem com necessidade, é sacrifício, é duro. E muitos de nós estamos com tanta fartura em nossa casa. Onde está o nosso cristianismo? Onde está o nosso coração? Você não precisa ir para a África para cuidar de um servo de Deus. Vocês podem olhar para os irmãos aqui perto que passam necessidade, que precisam. Às vezes não é de comida, às vezes não é de dinheiro, às vezes é de uma ligação, perguntando como ele está, se ele está precisando de alguma coisa, se ele está enfrentando algum problema. Às vezes é ligar e orar por ele ali no telefone. Meu irmão, deixa eu orar por você, Deus falou comigo, eu quero orar por sua vida. A lembrança, saber que você está perto. Às vezes não precisa ser o irmão, às vezes é seu pastor. Às vezes é um irmão aqui na igreja que está passando por um problema e você não sabe. Na verdade você não quer nem saber, porque é mais um problema para você. E você não quer se envolver no problema dos outros, cada um no seu quadrado. Esse não é o cristianismo pregado por nosso Jesus Cristo. Essa não é a mudança de vida, não era assim que vivia aquele povo que passou a ser cheio do Espírito Santo. Você quer ser um missionário? Você tem que começar a mudar a sua vida. Tem um ditado que diz assim: quem tem pernas a gente vê logo andando. Nós temos que caminhar segundo a palavra de Deus. Vamos lá para o capítulo 4. Acontece que depois dessa conversão de muitos ali, começa aí a haver perseguição. E aqueles que pregavam o evangelho, como Pedro, os discípulos, João, eles começaram aí a sofrer a perseguição, porque estavam pregando em o nome de Jesus. E lá no versículo 23, Pedro ali foi preso. Pedro e João, no capítulo 4 você vai ler, e você vai ver que eles foram presos e foram questionados pelos fariseus. E lá no capítulo 23, depois de Pedro e João se defenderem junto a eles, pregando, e eles foram compelidos a negar a Cristo, a parar de pregar o evangelho de Jesus, e ali aqueles fariseus, nada encontrando que pudesse mantê-los presos, eles os soltaram. E aí no versículo 23 diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz de Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos, e imaginariam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Querido, ontem à noite nós falamos da perseguição que nós temos vivido. E a Bíblia nos mostra que em meio à perseguição a igreja se levanta. Deus levanta a igreja. É no meio de toda essa perseguição, de toda essa iniquidade,
de todo esse mal que assola a terra, que nós, servos do Senhor, homens e mulheres do Senhor, temos que nos levantar como um clamor, com ação, com os joelhos no chão e agirmos para a honra e glória do nosso Deus. É no meio dessa perseguição que Deus levanta o seu povo. É no meio da luta, é no meio da guerra, é no meio da tribulação que Deus faz perseverarem os seus, que Deus usa a mim e a você para anunciar o evangelho verdadeiro do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso país, nós temos vivido dias terríveis, mas não é só no nosso país, não, é no mundo todo. Nós temos vivido os dias tenebrosos e nós precisamos, como igreja, nos levantar. Nós precisamos nos posicionar. E eu vou mostrar aqui para vocês alguns dados, alguns números. Pode passar, meu irmão. Esse daí que está pregando é um missionário sustentado pela missão. A Global, deixa eu explicar como é que a Global trabalha. A Global, ela não envia missionário para lugar nenhum. A Global, ela é uma missão que ela sustenta missionários nativos nos seus locais. O que vocês disseram que estão fazendo aqui agora com o irmão? Que o pastor vai agora na próxima semana oficializar como obreiro lá naquela congregação. O primeiro, não é isso, pastor? Local. Veja, eu quero fazer uma pergunta aqui aos irmãos. Quem é mais eficaz no pregar do evangelho nessas comunidades? É o de fora ou é o que está lá todos os dias? Quem é mais eficaz, pastor? Os que lá moram. Quando eles saem para fazer a obra, eles conhecem o local, conhecem a região, estão lá todos os dias. Eles são muito mais eficazes do que eu e você quando vamos para lá. Às vezes é necessário que nós nos desloquemos para treinar, para capacitar, para orientar, mas às vezes eu e você não aguenta. E eles fazem um trabalho às vezes muito melhor do que eu e você juntos. E é isso que a Global faz. A Global, ela não envia missionários. Ela identifica homens e mulheres de Deus verdadeiramente salvos, estabelece um contato, estabelece um treinamento, estabelece um tempo ali com aqueles irmãos, conhecem eles profundamente, veem as necessidades deles, identifica-se os problemas, não damos a ele o que nós queremos dar, nós perguntamos a ele o que vocês precisam para serem eficazes fazendo a obra do Senhor aqui. E aí a Global passa a sustentá-los com aquilo que eles precisam para que eles façam a obra plenamente. E a Global sustenta esses homens e mulheres de Deus aonde eles residem, onde eles estão. E o foco da Global é em países que estão localizados na janela 1040. E eu vou explicar por quê. Se a igreja pega você que quer ir para a Índia, a igreja vai gastar com você uns 6 a 8 mil reais por mês para te sustentar na Índia, se você for com sua família. É o que a igreja vai gastar com você: passagem aérea, seguro de vida, plano de saúde, um salário para você na Índia. Quando você quiser entrar de férias, que ninguém é de ferro, você vai ter que pagar passagem para voltar para o Brasil, depois voltar para a Índia de novo. Se você ficar doente, uma doença grave, lá vem você de novo para o Brasil. Tudo isso é gasto. Em média, eu estou falando por baixo, tá? Porque hoje o dólar está mais alto. É pelo menos de 6 a 8 mil reais por mês só com você, se você quer ir para a Índia pregar o evangelho. Mas se você quer sustentar um missionário na Índia, você sustenta com $350.
$350 é um pouco menos ou mais ou menos R$1.000 por mês. Você sustenta um missionário na Índia, uma família de missionários na Índia. E ele fala 7, 8 idiomas e sai pregando o Evangelho e anunciando a Cristo sem problema nenhum. Você vai, o pastor aqui vai te enviar para a Índia, você vai para a Índia, vai passar 1 ano para aprender mais ou menos uma língua, para depois de 1 ano, começando a falar mais ou menos, você começa a pregar o Evangelho. Quando um nativo lá é muito mais eficaz, o custo efetivo é muito melhor. E é isso que a Global faz. Ela não envia missionários, ela sustenta os nativos da região. Pode passar aí, meu irmão. Esses pontinhos verdes é onde a Global atua no mundo. Você vai ver outro pontinho ali na América Central, que é um escritório em Porto Rico, e você vai ver um pontinho azul ali na Flórida, que é o escritório central da missão, onde o Axel dirige o escritório central. Você vai ver um pontinho azul ali também na Inglaterra, é um outro escritório da missão, também liderado por um médico, pastor David. Ele, lá concentra-se também o jurídico da missão, onde a missão dá apoio jurídico para muitos missionários, homens que sofrem perseguição, que são presos, missionários nossos sustentados, que às vezes são presos por alguns governos, e aquele escritório envia advogados para aquela região, para advogar por eles, interceder por eles, às vezes junto a organizações das Nações Unidas, às vezes indo no país e entrando com ações junto aos seus governos, para interceder para a soltura, e enfim, todos os trabalhos que a Global faz. Pode passar, meu irmão. Nações não alcançadas, 4.000 nações não alcançadas. Quando a gente fala aqui, vou falar rapidamente, quando a gente fala aqui em nações não alcançadas, eu estou me referindo aqui, não nações pelo conceito geopolítico, mas nações com suas etnias, com seus costumes, com a sua própria cultura. Então, nações no mundo não alcançadas são 4.000 nações ainda que têm língua, dialeto próprio, cultura própria, que nunca ouviram falar do Evangelho, nunca ouviram falar de Jesus. Algumas comunidades você chega e diz assim, opa, tudo bem, meu irmão? Eu queria perguntar uma coisa a você, você já ouviu falar de Jesus? E às vezes esses homens dizem assim, olha, Jesus aqui na aldeia não tem não, mas vá na aldeia da frente que pode ser que você ache, aqui não mora nenhum Jesus não. E eles não sabem quem é, eles nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Quantos aqui esperam a segunda volta de Cristo? Eu também. Tem muitos que nunca ouviram falar da primeira. Muitos nunca ouviram falar da primeira vinda de Cristo. Os primeiros dias de Jesus aqui na terra. E nós temos hoje 4.000 nações que nunca ouviram falar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode passar, meu irmão. É isso aí que eu queria mostrar para vocês. Tive o prazer de conhecer o pastor Nicásio, da Igreja Congregacional de Caruaru. Estive na casa do pastor Nicásio jantando com ele, e ele me disse uma coisa que eu fiquei admirado com ele, e não foi nem ele que me disse, foi um diácono que estava presente conosco naquele jantar, e o diácono disse assim, olha, no momento de necessidade aqui da nossa igreja, a primeira coisa nessa crise, o pastor Nicásio fez, foi dizer o seguinte, olha, diminui aí meu salário, que eu não preciso ganhar tanto, eu não posso ver a minha ovelha passando necessidade e eu com salário alto. Isso não foi ele que disse não, foi um diácono da igreja dele, porque já dizia a minha avó, desculpe a palavra, elogio de boca própria é vitupério. Mas eu vejo homens de Deus e mulheres de Deus que estão com o coração na obra, que estão dispostos a fazer o trabalho do Senhor, que estão renunciando às vezes a alguns prazeres para atender a necessidade daquele que mais precisa. 93,6% do dinheiro arrecadado na igreja é para a própria igreja. Veja,
Missões em países cristãos, essa parte mais azulzinha. 5,4% de todo o dinheiro arrecadado das igrejas vão para as missões em países cristãos. É um missionário que vai para os Estados Unidos e a igreja vai gastar com ele. Vamos enviar agora o irmão Genaro, ele vai para os Estados Unidos pastorear uma igreja lá, a igreja vai sustentar ele com $3.000 por mês, com $4.000 por mês. E esse missionário vai ser enviado para um país que já é cristão, onde a necessidade urgente e maior não é lá, mas é lá que as igrejas têm investido e gastado seus dinheiro. 5,4% vão para esses países. Aí, missões em regiões não alcançadas, essa parte vermelhinha, 1% do que a igreja arrecada vai para as missões em regiões não alcançadas. 1% de tudo que a igreja arrecada vai para onde tem a maior necessidade. 1% é muito pouco, mas não para por aí não. 1% vai para as missões em regiões não alcançadas. Aí você vai para esse quadradinho, esse círculo aí, redondo, uma redundância, 90% desse 1% vão para os missionários estrangeiros. É você que vai para a Índia. Ou seja, 1% vai para os missionários transculturais, você, eu, que quer ir para a Índia, que quer ir para um país fazer o trabalho de Deus. E são poucos que vão para essas regiões. E aí a igreja só gasta 1% com você. E você não é muito eficaz. Deus vai te usar, Deus vai fazer a obra. E às vezes é necessário enviar você, primeiramente. Mas 90% de 1% vão para os missionários transculturais. Agora, 10% deste 1% é que vão para os nativos, aqueles que são mais eficazes. Gente, 10% de 1% são 10, a cada R$100 significa que eu estou dando 10 centavos para um missionário nativo. Isso não é quase nada, para não dizer nada. Queridos, a igreja precisa entender como nós podemos ser mais eficazes e efetivos no agir e no executar a obra do Senhor. Nós temos que ser zelosos com aquilo que Deus nos dá, com aquilo que nós recebemos, o dinheiro, que Deus possa tocar. Nós temos aqui, irmãos, exemplos de homens e mulheres de Deus que se dispuseram a ir lá para o sertão pregar o Evangelho. Você quer ver sua igreja se tornar uma igreja missionária? Olhem para os seus irmãos. Deus usou você e eu. Talvez você não precisa se deslocar. A ordem do Senhor para você talvez é ficar. Fique, porque eu quero usar vocês. Eu tenho promessas para cumprir aqui onde vocês estão. Mas fiquem, hajam, transformem vidas, mudem, olhem para os necessitados, distribuam o que têm, dividam o que têm, repartam o que têm, abençoe aquele que precisa. Olhem para os seus líderes, coloquem-se como verdadeiros missionários diante do Senhor. E essa igreja vai experimentar o milagre de Deus. Que Deus nos abençoe. Que todos fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.